Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos discutir o método científico e os tipos de pesquisa. Vamos começar falando um pouco sobre o método científico, mais precisamente sobre método. Eu gostaria que vocês pensassem a respeito de todos os métodos que vocês usam no dia a dia. Guilherme Galiano diz o seguinte, que qualquer pessoa civilizada é como uma ilha cercada de métodos por todos os lados, ainda que nem sempre se dê conta disso. Bom, eu gostaria que vocês pensassem num exemplo. Se vocês acordam pela manhã atrasados, têm que trabalhar. Aí você, correndo, começa a se vestir. Mas nessa pressa você não observa que calça primeiro os sapatos, para só então pegar as meias. O que você percebe? Que você cometeu um erro, você inverteu uma etapa desse método de se vestir. O que você tem que fazer? Tirar o sapato novamente, colocar a meia para só então colocar os sapatos. Na sequência dessa ação, se você tem que tomar o teu carro e sair dirigindo até o trabalho, pense em todas as etapas que você tem que cumprir até chegar no seu trabalho. Você está, na verdade, cumprindo um método. Se no momento de dar a partida no seu carro, você inverter algumas das ações necessárias para que o carro funcione, se você não fizer como deve ser, você corre o risco de não fazer o carro funcionar. Isso, portanto, que você tem que seguir é um método. Você já deve ter percebido como o método ele está presente na nossa vida do momento que nós levantamos pela manhã. Você também deve ter percebido que se nós não seguirmos um método, o mínimo que pode acontecer é nós perdermos tempo e energia. Bom, percebemos também que o método é indispensável para que o ser humano desenvolva qualquer ação, das mais simples até as mais complexas. Bom, a partir desses exemplos simples dados aqui, eu acredito que nós já podemos falar a respeito do conceito de método. Na Grécia Antiga, costumava-se dizer que método era um caminho para se atingir um determinado fim. De lá para cá, muitos autores falaram a respeito de método, deram diferentes conceitos a respeito de método. Mas mesmo hoje, com todos esses conceitos diferentes, nós ainda encontramos em todos eles uma forte ligação com aquele conceito original estabelecido na Grécia. E é exatamente este conceito que nos interessa em ciência. É exatamente este conceito que nós vamos utilizar no método científico. Bom, o método científico, então, é um fator importantíssimo na aquisição de conhecimento por parte da humanidade. E qualquer pesquisa que eu vá realizar, eu vou começar sempre com um método científico. E ele vai ter início quando? No momento em que o homem tem alguma dúvida a respeito de alguma coisa. O ponto inicial para se identificar, para se estabelecer um método científico, é a pergunta, é o problema, a dúvida em relação a algum determinado fenômeno que se quer desvendar ou descobrir ou estudar melhor. Bom, existem vários métodos científicos, mas nós vamos falar apenas do método experimental, é o que nos interessa. Ele é o mais utilizado em ciência. O método experimental, ele é composto de várias etapas. Vamos falar de cada uma delas, da observação e da hipótese em primeiro lugar. O pesquisador, antes de dar início à sua pesquisa, de delimitar o campo de estudo, ele deve ser um bom observador e deve também elaborar hipóteses a respeito das possíveis soluções para aquele problema. É importante a gente falar também que para a observação eu não posso usar o meu sentimento, a minha subjetividade. O pesquisador ele deve olhar o fato tal como ele se apresenta. Eu não posso julgar um fato bonito, feio, este é melhor ou aquele é pior, não. Eu tenho que me ater exatamente ao fenômeno. Isso é uma observação objetiva. Depois que eu proceder essa observação objetiva, eu posso então pensar nas possibilidades de solução para aquele problema.
Para essa possibilidade de solução, eu vou dar o nome de hipótese. Uma coisa importante, a observação e a hipótese, elas estão muito relacionadas e elas não acontecem numa ordem exatamente, primeiro a observação e depois a hipótese, não. Quando você estiver fazendo uma análise sobre o que estudar, sobre o que pesquisar, você vai perceber que a observação e a hipótese, elas caminham juntas, porque ora você faz hipótese de alguma coisa, ora você observa. Então, elas estão, na verdade, interligadas para que o pesquisador possa prosseguir no seu trabalho. Veja, depois que o pesquisador já delimitou todo o seu campo de estudo, o que é que ele vai fazer exatamente, ele pode partir para a experimentação. Essa é a parte da pesquisa propriamente dita. É quando o pesquisador vai a campo e vai testar tudo aquilo que ele se propôs no início, lá quando ele fez a observação, quando ele fez a hipótese. Nesse momento da experimentação é que o pesquisador vai utilizar a entrevista, o questionário, ele pode fotografar, ele pode filmar, enfim, ele pode utilizar todos os recursos que forem necessários para ele recolher os dados para a pesquisa a qual ele se propôs no início. É através da experimentação que o pesquisador vai obter a confirmação ou não da hipótese estabelecida no passo anterior. Finalmente, nós temos a generalização. É exatamente neste ponto em que o pesquisador vai usar o seu raciocínio lógico indutivo, ou seja, ele pesquisou os elementos que ele precisava para a pesquisa, mas veja, ele pesquisou no particular e ele vai então fazer a generalização para o geral. Ele vai utilizar nesse momento o raciocínio lógico indutivo. A grande força, então, do método científico é a possibilidade que ele dá ao homem de novas descobertas, de novas verdades, fazer relações entre fenômenos que acontecem no mundo em que vivemos. Tudo isso nos leva a pensar a respeito da ciência, das verdades descobertas pela ciência. Nós vamos falar do caráter provisório da ciência. Veja que apesar de todo esse rigor científico, de todo esse caminho traçado que o pesquisador faz, esse cuidado com o método, nós atingimos um objetivo? Sim, com certeza a pesquisa nos leva a isso. Mas é preciso não esquecer do seguinte, que todas essas verdades conseguidas através de pesquisa que o método científico nos possibilita, ainda assim, as verdades são provisórias. Eu não posso achar que aquilo que eu descubro hoje vai ser válido para sempre. Por quê? Porque a ciência, ela vai apresentar resultados diferentes de acordo com o quê? Com o tempo que passa, então são outros elementos pesquisados, analisados, com novos instrumentos que são inventados e que possibilitam novas formas de medição e de análise de dados. Então, tudo isso vai fazer com que, ao longo do tempo, verdades que antes eram tidas como definitivas, hoje tenham uma outra concepção. E por essa razão, então, a ciência ela está em constante modificação. Vamos falar agora um pouco sobre pesquisa, que é uma atividade voltada para a solução de problemas. Toda vez que o homem, a partir do momento lá do início, que começou a ter dúvidas, a se questionar, o homem vem utilizando pesquisas para o quê? Para a aquisição de novos conhecimentos. A pesquisa nos possibilita isso. Quando eu vou a campo e quando eu faço os meus experimentos, é a partir daí que eu consigo fazer as minhas generalizações e fazer as minhas descobertas. Existem vários tipos de pesquisas. Vamos falar sobre algumas delas. Primeiro, a pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa, ela é necessária para qualquer tipo de trabalho científico que o pesquisador vá realizar. Nós não podemos fazer nada em termos de trabalho científico sem que tenhamos feito uma pesquisa bibliográfica. Esse tipo de pesquisa, ela inclui uma compilação de dados em não somente livros, antigamente estava restrito, mas hoje se ampliou um pouco. A pesquisa bibliográfica, ela pode ser buscada em livros, revistas, jornais.
na internet, em materiais de vídeo, CD-ROMs, entrevistas, qualquer material que tenha sido de alguma forma sido registrado. Mas é preciso muita atenção para uma questão. A pesquisa bibliográfica não é uma mera repetição de dados que eu vou recolher de vários autores. Ela é muito mais do que isso. O pesquisador deve pegar toda a teoria que ele encontrar a respeito do assunto que ele está estudando e, a partir daí, construir um modelo teórico. De que maneira? Fazendo uma análise, fazendo uma comparação, articulando esse conhecimento com a parte prática da sua pesquisa. Pesquisa documental. A característica desse tipo de pesquisa é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos somente. Esses documentos, eles podem ser feitos exatamente na hora em que os fenômenos acontecem ou podem ser feitos depois. Por documentos, nós entendemos cartas, mapas, fotografias, contratos. Pesquisa descritiva. Como o próprio nome diz, nesse tipo de pesquisa não há uma análise ou uma comparação dos dados. Simplesmente se observa e se descreve aquele fenômeno. A pesquisa descritiva, ela pode ser utilizada com vários objetivos. Por exemplo, eu posso querer saber a opinião de um grupo de pessoas a respeito de um assunto. Eu posso também tentar descobrir alguma coisa a respeito de uma empresa, de um único indivíduo, como no estudo de caso. Então, eu vou fazer apenas a descrição daquela situação ou do fenômeno que eu estiver estudando. Há outro tipo de pesquisa, é a pesquisa experimental. Essa é a pesquisa mais utilizada em ciência. É aquela, então, que vai manipular a realidade com a qual eu estou trabalhando, trabalhar com as variáveis que possivelmente vão aparecer ao longo da pesquisa. Aqui, eu vou buscar os porquês dos fenômenos e vou tentar estabelecer a relação de causa e efeito desses fenômenos. Então, veja que a pesquisa experimental, ela utiliza muito o raciocínio lógico e indutivo. É preciso que antes de eu ir a campo para fazer os meus experimentos, eu tenha delimitado exatamente o que é que eu preciso saber. Eu preciso saber quais são as hipóteses que eu tenho que confirmar ou não. Então, todos esses elementos, eles devem estar muito claros para o pesquisador, para que ele possa realizar, então, os seus experimentos. Existem dois tipos de pesquisa experimental. Uma delas é a pesquisa de campo e a outra é a pesquisa de laboratório. Como é que nós trabalhamos com cada uma delas? Vamos ver. Na pesquisa de campo, eu vou coletar os dados exatamente onde os fenômenos acontecem. Imagine, por exemplo, que nós vamos trabalhar com uma determinada comunidade. Nós queremos saber como as coisas acontecem, temos um problema para resolver. Então, o que é que nós vamos fazer? Na pesquisa de campo, o pesquisador se desloca até essa comunidade e vai proceder à sua coleta de dados. De que maneira? Pode ser através de entrevistas, através de questionários, ele pode fotografar ou filmar, enfim, ele vai utilizar todos os recursos pré-estabelecidos para coletar os dados dos quais ele precisa. Mas veja, a pesquisa de campo, ela não acontece só porque pesquisa de campo dá a impressão que acontece fora, mas ela acontece em qualquer lugar, desde que seja o lugar onde o fenômeno acontece. Isso inclui, por exemplo, uma empresa. Você vai fazer uma pesquisa dentro da empresa. É uma pesquisa de campo, por quê? Porque você vai diretamente no local ver como é que as coisas estão acontecendo. Da mesma forma, como você procedeu lá com a comunidade, que você fez questionários ou fez entrevistas, aqui você vai fazer a mesma coisa. Você pode sim fazer questionários, entrevistas, conversar com essas pessoas, filmar e vai ser isto uma pesquisa de campo, porque você vai estar coletando os dados exatamente com as pessoas e onde o fenômeno acontece. Bom, a partir desses dados coletados, o pesquisador pode fazer uma análise e aí então ele vai fazer uma comparação com todo aquele modelo teórico que ele já conseguiu com a pesquisa bibliográfica.
aqui nós percebemos que a pesquisa começa realmente a tomar corpo, porque eu tenho um modelo teórico e um modelo prático que eu fui a campo, exatamente a campo, obter. A partir do momento, então, que se tem os dados da pesquisa de campo e aquele modelo teórico estabelecido já pela revisão bibliográfica, pela pesquisa bibliográfica, já vai ser possível começar a se delinear o resultado dessa pesquisa, porque eu vou ter condições de fazer uma comparação e é aquela questão que nós falamos no início, de causa e efeito, quer dizer, o que diz para mim a teoria e o que me fala os dados que eu recolhi em campo. Bom, para finalizar, eu gostaria de relembrar a vocês a questão da pesquisa bibliográfica. Ela não se trata de apenas uma compilação de dados, assim como a pesquisa de campo não é uma mera compilação de dados. O que nós temos que fazer é a articulação, tanto desses dados teóricos como os dados práticos. Vamos ver agora uma encenação a respeito desse assunto. Oi. Oi. Você não vai fazer tua pesquisa de campo? Claro que sim. Eu tô super ansiosa para começar minha pesquisa de campo. Mas antes, eu vou ter que estudar e analisar o que os outros autores disseram sobre o assunto. Por isso eu tô fazendo essa pesquisa bibliográfica, sabe? Para poder entender melhor e executar bem a minha pesquisa. Esse é meu método. Legal. Pesquisa de laboratório. Esse tipo de pesquisa é um pouco mais difícil. Por quê? Porque nós temos que montar todo o cenário onde nós vamos realizar a pesquisa. Quando nós falávamos lá da pesquisa de campo, tudo que o pesquisador tinha que fazer era ir até o local onde o fenômeno acontecia. Na pesquisa de laboratório, não. Nós temos que delimitar o lugar onde será feita a pesquisa. Bom, a pesquisa de laboratório, ela pode ser um recinto fechado ou aberto. Bom, pode ser numa casa, numa escola, numa empresa, enfim, em qualquer lugar fechado, ou pode ser mesmo campo, num lugar aberto. Bom, qual é o que nós precisamos para a pesquisa de laboratório? Nós precisamos ter material de registro específico, então a instrumentalização para essa pesquisa é muito mais difícil. Nesse tipo de pesquisa, os resultados obtidos, eles são muito mais exatos. Por quê? Porque se prepara todo o ambiente de acordo com aquilo que se propõe a verificar, que se propõe a estudar. Bom, o que a gente pode dizer é que não existe um método ideal, né? Costuma-se, nenhum deles nós vamos encontrar a perfeição. Todos os métodos têm alguma coisa falha e que não completa naquela pesquisa que nós estamos fazendo. Mas o mais importante é que o pesquisador, ele tenha clareza do que ele quer verificar, quais são os dados que ele precisa colher ao longo da sua pesquisa. A partir daí, ele vai escolher um método mais adequado. Aqui nós falamos sobre algumas técnicas possíveis, mas tem outras várias que nós podemos usar. Bom, então, seja qual for o método escolhido pelo pesquisador, o mais importante é que ele utilize as técnicas de observação adequadas. Bom, essas técnicas de observação, elas têm, então, alguns dados. Vamos ver quais são eles. Eu tenho que ter exatidão e objetividade. Isso significa que quando eu estiver observando um determinado lugar, um recinto, por exemplo, eu não posso me referir àquele recinto como um recinto grande ou pequeno, ou, enfim, eu tenho que dar medidas, eu tenho que dar números, tenho que ser exata na minha informação. Eu tenho que ser objetiva também com as coisas que eu relato. Eu não posso dizer mais ou menos, aproximadamente. Eu tenho que dizer objetivamente como as coisas são e não da forma que nós gostaríamos que fossem. A outra questão também, dentro dessas técnicas de observação, é utilizar a precisão. Relatar os fatos como eles estão acontecendo, sem dar interpretação para esses fatos. Isso é muito importante. Por último, é preciso que se siga o método escolhido no início da pesquisa. Veja, nós podemos escolher, como nós falamos agora há pouco, vários métodos, mas
o pesquisador é livre para escolher aquele que ele achar mais adequado para a sua pesquisa. Porém, do momento que ele escolhe um determinado método, ele tem que ter aquele rigor de segui-lo até o final. Porque se ele não fizer, nós vimos lá o que acontece. Quando o método não é seguido, nós corremos o risco de perder tempo, de cometer falhas. E na pesquisa não é diferente. Não é diferente daquele exemplo de calçar o sapato antes da meia. Aqui na ciência, muito mais. Nós temos que seguir o passo a passo que foi pré-determinado no início. Para quê? Para que nós possamos realmente atingir o nosso objetivo. Vamos agora para as nossas dicas de estudo. A minha dica de estudo é a leitura do texto Generalidades Introdutórias sobre o Método. Vocês vão encontrar esse texto no livro Metodologia Científica, Guia para Eficiência nos Estudos. Após a leitura, eu gostaria que vocês refletissem sobre a importância do método para que nós possamos atingir um determinado fim.